Os quatro cavaleiros do Apocalipse em Mokushiroku no Yonkishi não são o que você pensa. Essa é a teoria desse vídeo. A maioria da comunidade acredita que já está óbvio quem são os quatro cavaleiros do Apocalipse. As teorias mais aceitas são que os quatro cavaleiros do Apocalipse são Percival, Tristan, Lancelot e Gawain. Ainda existem dúvidas sobre Gawain. Algumas pessoas acham que talvez seja o filho de King e Diane, o quatro cavaleiro. Existem divergências, mas a maioria concorda que são esses. Mas e se estivermos todos errados? Tipo, mas tão na cara que tá estranha essa história. Nakaba não deixa os mistérios da série tão na cara assim. E se nós estivermos desde o começo da história sendo guiados a acharmos que os quatro cavaleiros do Apocalipse são quem não são? Não é a primeira vez que Nakaba faz isso. Em Nanatsu no Taizai nós tínhamos o Hou, que quando apareceu todo mundo achava que era o Ban, que na verdade o Ban era uma reencarnação dele, porque eles se pareciam demais fisicamente. A história deu várias pistas sobre ele dizendo que voltaria e consertaria tudo, protegeria a floresta, e depois Ban salvando a floresta e reconstruindo com seu sangue mortal. Tipo, tudo indicava que ele era realmente a reencarnação dele. E no final das contas todos estávamos errados. Ban não era Hou. Então é possível que mesmo caso se aplique aqui. E se todos os quatro cavaleiros do Apocalipse já foram revelados? Exatamente. A minha teoria é que os quatro cavaleiros do Apocalipse podem ser Percival, Doni, Nazens e Anne. E antes que você ache que eu estou maluco, eu quero explicar meus pontos antes. O primeiro ponto é que o protagonista dessa história seria Tristan inicialmente. Mas Nakaba achou que não valeria a pena fazer uma sequência cujo protagonista é o filho de um dos pecados. Porque isso faria com que fosse uma continuação e que você fosse obrigado a ler Nanatsu e não sei o que lá. E ele não quer fazer isso. Ele quer fazer uma obra à parte. Apesar de eu não concordar com isso. Eu acho que você é obrigado a ler Nanatsu no Taizai para ler os quatro cavaleiros do Apocalipse. Senão a experiência definitivamente não vai ser a mesma. Vai ser muito pior. O primeiro ponto é que o protagonista dessa história seria Tristan, como eu expliquei. Mas ele não foi. Isso me fez pensar que, apesar de que Tristan provavelmente terá um papel importante na história, talvez ele não seja um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, e nem Lancelot. Talvez todos eles formem um grupo secundário importante também na história, como tínhamos vários grupos importantes na história de Nanatsu, como os 10 Mandamentos, os 4 Arcanjos, e até outros grupos menores que foram esquecidos ao longo da série. Mas se eles são os 4 Cavaleiros do Apocalipse, por que então os Cavaleiros de Arthur não sabem disso ainda? Isso podia ser um furo, né? Por isso que eu quero explicar isso. Eles não sabem porque eles não sabem quem são os outros Cavaleiros do Apocalipse. Todos eles já sabem que Percival é um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, porque as visões indicam um menino com cabelo esverdeado com formato de asas. E no mundo só existe Percival com essas características. Então é extremamente óbvio que ele é um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Mas a teoria dos outros não está tão clara. As visões diz que alguém que tem maldade e santidade nos olhos, alguém que não tem uma forma fixa, é alguém com magia dourada. Como que eles vão saber quem é se a pessoa não tem uma forma fixa? Só ter maldade e santidade nos olhos também não é o suficiente para indicar que algum deles sejam, e nem simplesmente ter uma magia dourada. Muitas pessoas têm uma magia dourada, só isso não indica que sejam dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. No começo da história, eles nem sequer sabiam quem era nenhum dos 4. Ironside mata o avô de Percival, seu pai, o Vargnese, pela mera possibilidade dele ser um dos Cavaleiros do Apocalipse. Quando a história avança, nós temos uma reunião onde um deles diz ter recebido mais detalhes da profecia. É só aí que Ironside descobre que Percival é realmente um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse.
pois o profeta diz que é um garoto com cabelo esverdeado e com formato de asas. Então é essa a questão. A imagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse revelada por Sim, que a gente vê no capítulo 4 ou 5, eu acho, foi somente para nós, leitores da história, só a gente. Os personagens não têm conhecimento disso. Eles só sabem que, sobre os outros 3, que um tem santidade e maldade nos olhos, o outro não tem uma forma fixa, e o outro tem uma magia dourada. É só isso que eles sabem. Inclusive uma imagem que pode ser falsa para enganar nós leitores. Isso também precisa ser levado em consideração, pois no começo da série de Nanatsu, os pecados tinham aparência diferente das cartazes. Mas vamos levar em consideração como uma meia-verdade essa imagem, assim como dos cartazes dos pecados. Eu queria começar falando da praga, que é o terceiro da esquerda para a direita. Quem está segurando uma espada e tem um cabelo bem comprido e uma barba. E isso pode ser claramente Doni. Não podemos negar que fisicamente eles são semelhantes. Eu sei que todos acreditam que esse cavaleiro da praga seja Tristan, pois eles têm cabelos claros aparentemente, e tem uma armadura que parecia bastante com a do Meliodas, e também é dito que ele tem maldade e santidade nos olhos. Então não é nem um pouco difícil você relacionar isso a Tristan, porque isso aí pode estar se referindo à dualidade dos poderes de luz e escuridão que ele tem. Mas como eu disse, está óbvio demais, demais. Todos chegariam nessa conclusão. E se não for Tristan, mas sim Doni, o Cavaleiro da Peste, o fato de ter santidades e maldade nos olhos pode ser uma referência ao fato de que Doni é uma boa pessoa, mas também esconde um lado meio sacana. Eu meio que penso isso. Tanto que no primeiro momento que ele encontrou o grupo de Percival, ele queria roubar eles lá, meio que lá. Aquela coisa que aconteceu toda lá. É um raciocínio um pouco fraco essa parte, eu sei, mas é o melhor que eu consegui pensar. O maior problema dessa teoria é Anne, pois temos somente homens aparentemente na imagem. Todos os 4 cavaleiros do Apocalipse são homens, mas talvez algo esteja errado aí. Como eu disse, talvez a imagem seja um pouco falsa, pois existe uma pista, que é a seguinte. Angerhard nas lendas arturianas é conhecido como tendo a magia da mão dourada, ou alguma coisa assim, mas é alguma coisa dourada. E justamente um dos 4 cavaleiros do Apocalipse é dito ter magia dourada. Talvez ela tenha uma magia dourada que ainda não despertou, porém daí também são um dos motivos de por que ninguém reconhece ela como um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, porque sua magia ainda não despertou. Eu sei que ainda ficam furos e coisas mais explicadas, mas eu acho que vocês conseguem entender onde eu quero chegar. O grupo de Percival tem se provado forte, cada vez mais forte. E não é somente Percival, mas Doni e Nazien se provaram extremamente fortes nos últimos capítulos que saiu. Doni consegue fazer flutuar grandes pedaços de tronco. Isso definitivamente é um salto gigantesco no seu poder, pois o máximo que havíamos visto que ele tinha levantado eram 2 pessoas. Muito diferente de um tronco de árvore gigantesco, como o do capítulo atual, que deve pesar várias e várias toneladas. Isso é uma grande evolução para um curto de tempo, para um prazo tão curto de tempo, caso ele não estivesse escondendo isso, né? Porque o máximo que ele tinha feito antes era carregar uma pessoa. Uma pessoa tem o quê? Era 2 pessoas, que não dá nem 200 kg. Se isso for uma evolução do seu poder, é uma evolução muito grande para um personagem qualquer, sabe? Para um personagem random, secundário. É uma evolução de poder muito grande. Sendo que se você parar para pensar, os 3 patetas, né? Que são Hauser, Griamore e Gilthander, mal evoluíram durante toda a série de Nanatsu no Taizai. Porque os humanos precisam treinar muito tempo para evoluir e é muito difícil. Principalmente quando já se tem um nível de poder alto. Nazis com seu feitiço também é muito OP.
Com o chifre de cernudos, ele adquiriu as capacidades que a besta tinha, de ser extremamente durável, tanto que o golpe do Cavaleiro Sagrado sequer o atingiu. O poder de Nazis varia de acordo com o quão forte é o veneno ou remédio que ele toma. Imagine se Nazis conseguisse um item de um demônio ou criatura do purgatório extremamente forte. Ele ficaria muito forte, cara. Imagina se ele achasse o cadáver do rei demônio. Você tá ficando doido. Talvez ele seja o cavaleiro sem forma. Sem forma não por não ter aparência fixa, mas por seu poder talvez variar a cada remédio que ele tome. Eu não sei. Tem gente que teoriza que ele pode ser o filho de Diane King também. Mas eu não sei, é estranho. Seria estranho se fosse esse caso. Tem pontos fracos essa teoria. Eu sei. Então se vocês quiserem, podem sugerir algo que faça sentido e tampe esses buracos. Mas no mais é isso. Eu acho que todos podemos estar enganados, ser enganados, sendo levados a pensar o que não é verdade. Lembrando que esse vídeo é somente uma teoria. É somente uma teoria e algo que é uma possibilidade que vem crescendo na minha mente. Mas o que eu ainda acredito, o que eu mais acredito ainda, é que realmente os 4 Cavaleiros do Apocalipse são Percival, Tristan, Lancelot e Gawain.